Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos de volta com mais um podcast. Verifique a inscrição no canal, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. Hoje no podcast vamos aprender com o relato de experiência de quase morte da americana Anita. A experiência dela começa da seguinte maneira. Eu tinha câncer, linfoma, e nesta manhã não conseguia me mexer. Meu marido me levou às pressas para o hospital, onde, depois de fazer exames, eles me diagnosticaram com um linfoma de grau mais alto. O oncologista examinou meu relatório e disse ao meu marido que era tarde demais, que meus órgãos estavam parando de funcionar. Eu só tinha 36 horas de vida. No entanto, o oncologista disse que faria o que pudesse, mas informou ao meu marido que eu provavelmente não conseguiria, pois meus órgãos não estavam mais funcionando. Eles me deram um gotejamento de quimioterapia, oxigênio, e então eles começaram a fazer testes, principalmente nas funções dos meus órgãos, para que pudessem determinar quais medicamentos usar. Eu estava entrando e saindo da consciência durante esse tempo. Podia sentir meu espírito realmente deixando meu corpo. Eu vi e ouvi as conversas entre meu marido e os médicos que aconteciam do lado de fora do meu quarto, cerca de 12 metros de distância em um corredor. Então eu realmente atravessei para outra dimensão, onde fui enviada em um sentimento total de amor. Também experimentei extrema clareza de por que tive o câncer, por que vim para esta vida, qual o papel que todos na minha família desempenharam em minha vida no grande esquema das coisas, e em geral, como a vida funciona. A clareza e compreensão que obtive neste estado é quase indescritível. As palavras parecem limitar a experiência. Eu estava em um lugar onde entendi o quanto há mais do que somos capazes de conceber em nosso mundo tridimensional. Percebi que a vida era uma dádiva e que estava cercada por seres espirituais amorosos que estavam sempre ao meu redor, mesmo quando não sabemos. A quantidade de amor que senti foi esmagadora, e dessa perspectiva eu sabia o quão poderosa eu era, via as incríveis possibilidades que nós, como humanos, somos capazes de alcançar durante uma vida física. Descobri que o propósito agora seria viver o céu na terra, usando esse novo entendimento e também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. No entanto, eu tinha a escolha de voltar à vida ou ir para a morte. Me fizeram entender que não era a minha hora, mas sempre tive a escolha. E se escolhesse a morte, não estaria experimentando muito dos presentes que minha vida ainda reservava. Se eu escolhesse a vida, eu teria que voltar para esse corpo doente, porque o meu corpo estava muito, muito doente, e os órgãos pararam de funcionar. Entendi que, se escolhesse a vida, meu corpo se curaria muito rapidamente. Eu veria uma diferença não em meses ou semanas, mas em dias. Foi mostrado como as doenças começam em um nível energético antes de se tornarem físicas. Se eu escolhesse entrar na vida, o câncer desapareceria na minha energia e meu corpo físico se recuperaria muito rapidamente. Compreendi então que, quando as pessoas têm tratamentos médicos para doenças, isso livra a doença apenas de seu corpo, mas não de sua energia, de modo que a doença retorna. Percebi que, se voltasse, seria com uma energia muito saudável. Então, o corpo físico alcançaria as condições energéticas muito rapidamente e permanentemente. Foi dado o entendimento de que isso se aplica a qualquer coisa, não apenas a doenças, condições físicas, condições psicológicas, etc. Foi mostrado que tudo o que acontece em nossas vidas depende dessa energia ao nosso redor, criada por nós. Nada era sólido, criamos nosso entorno, nossas condições.
dependendo de onde essa energia estava. A clareza que recebi foi como conseguimos o que fazemos foi fenomenal. É tudo sobre onde estamos energeticamente. Senti que veria a prova dessa primeira mão se voltasse ao meu corpo. Eu sei que quando estava entrando e saindo entre os dois mundos, toda vez que eu entrava no outro lado, me mostravam mais e mais cenas. Havia uma que me mostrava como minha vida era como uma tapeçaria e mostrava como eu afetava a vida de todos ao meu redor. Houve outra que mostrou meu irmão em um avião, tendo ouvido a notícia de que eu estava morrendo, vindo me ver. Isso foi verificado porque quando comecei a voltar, meu irmão estava lá acabando de descer do avião. Eu então vi um vislumbre do meu irmão, e eu de alguma forma parecia entender que era uma vida anterior, onde eu era muito mais velha que ele e era como uma mãe para ele. Nesta vida, ele é mais velho do que eu. Eu vi naquela vida que eu era muito protetora dele. De repente percebi que ele estava no avião para me ver e pensei, não posso fazer isso com ele. Não posso deixá-lo vir me ver morta. Também vi como o propósito do meu marido estava ligado ao meu, e como decidimos vir e experimentar esta vida juntos. Se eu fosse, ele provavelmente seguiria logo depois. Fui levado a entender que, como os testes foram feitos para as funções dos meus órgãos e os resultados ainda não saíram, que se eu escolhesse a vida, os resultados mostrariam que meus órgãos estavam funcionando normalmente. Se eu escolhesse a morte, os resultados mostrariam falência de órgãos, como causa da morte. Consegui alterar o resultado dos testes por minha escolha. Fiz minha escolha e quando comecei a acordar, em um estado muito confusa, pois não sabia dizer de que lado do véu eu estava. Os médicos entraram correndo na sala com grandes sorrisos em seus rostos, dizendo à minha família, boas notícias, recebemos resultados e os órgãos delas estão funcionando. Não podemos acreditar. Seu corpo realmente parecia que tinha desligado. Depois disso, comecei a me recuperar rapidamente. Os médicos estavam esperando que eu ficasse estável antes de fazer uma biópsia. Para rastrear o tipo de células cancerígenas, eles não conseguiram nem encontrar um linfonodo grande o suficiente para diagnosticar o câncer. Eles fizeram uma biópsia na medula óssea novamente para encontrar a atividade do câncer para que pudessem ajustar a quimioterapia de acordo com a doença. Eu não havia nada na medula óssea. Os médicos ficaram muito confusos, mas atribuíram isso a mim, respondendo à quimioterapia. Como eles próprios não conseguiam entender o que estava acontecendo, eles me fizeram passar por teste após teste, todos os quais eu passei com louvor. E passar por todos os testes me fortaleceu ainda mais. Fiz um exame de corpo inteiro e não encontraram nada. Agora estou compartilhando com todos que conheço que milagres são possíveis em sua vida todos os dias. Depois do que vi, percebo que absolutamente tudo é possível e que não viemos aqui para sofrer. A vida deve ser ótima e somos muito, muito amados. A maneira como vejo a vida mudou drasticamente e estou muito feliz por ter recebido uma segunda chance de experimentar o céu na terra. Esse foi o relato de experiência de quase morte da americana Anita. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.